5:25. Nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 5 desse texto. Que Deus nos ajude, nos abençoe por meio da sua palavra. As crianças já estão subindo lá para o cultinho delas. Se você quiser mandar seu filho para lá, fica à vontade. Lá ela vai receber uma ministração na linguagem dela. Aos demais, por favor, que a gente possamos nos concentrar na palavra de Deus para a nossa vida essa noite. Juntos cumprindo a lei de Cristo. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Gálatas 5:25 está escrito assim na palavra do Senhor. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos vivido dias difíceis, não é? Onde as cargas se têm multiplicado. Tem sido cada vez mais comum encontrar pessoas a ponto de desanimar, de desistir. A gente tem ouvido de muita gente dizendo, olha, eu já não estou mais suportando as angústias, os problemas, as dores, as tribulações, e a gente vê que a carga tem sido pesada mesmo, não é? Pesada para quem não está nos caminhos do Senhor, e pesada inclusive para quem está servindo ao Senhor. Os dias são verdadeiramente difíceis. A gente tem que ser, a gente tem que ter, a gente tem que fazer, e é verdade mesmo, temos que ser, ter e fazer. Mas nesse tempo é extremamente importante pertencer. O senso de pertencimento é que nos ajuda muitas vezes a superar as dificuldades e a conseguir força para carregar as nossas cargas. Veja, nós temos o privilégio de conviver, de comungar. Nós temos o privilégio de viver em família, como cantamos hoje aqui. Nós temos o privilégio de termos pessoas ao nosso lado que nós podemos confiar, que nós podemos conversar, que nós podemos pedir oração, que nós podemos dividir uma angústia. Imagine aquelas pessoas que não têm esse mesmo privilégio, como é que elas estão passando. E muitas vezes nós, estando na casa do Senhor, estando na igreja do Senhor, resolvemos erroneamente que nós vamos carregar as nossas cargas sozinhos, que nós vamos nos virar sozinhos, que nós não precisamos da ajuda de ninguém, que Jesus nos basta. E isso parece ser muito corajoso, mas isso é pouco sábio. Nem tudo aquilo que é corajoso é sábio, irmãos. Às vezes você tem coragem e assume, não, eu vou encarar esse problema e eu vou vencê-lo sozinho. Eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não quero a ajuda de ninguém, e não vou conversar sobre esse problema com ninguém, eu vou encarar isso de frente e vou superar. Às vezes isso dá certo, mas na maioria das vezes não dá. O Senhor estabeleceu uma igreja para que nós pudéssemos viver juntos. Os Gálatas estavam vivendo dias difíceis, o peso que estava sendo colocado sobre os ombros deles era muito grande. Aqui e acolá eles tinham dificuldades, e o apóstolo Paulo ficou sabendo dessas dificuldades, e na impossibilidade de ir até lá, como ele fez com várias outras igrejas e regiões, ele resolve enviar uma carta. Eram 400 quilômetros de distância, ele não tinha a disponibilidade necessária, ou ele ia para a Galácia, ou ele ia para Jerusalém, para tentar resolver o problema na origem. Ele resolve ir para Jerusalém, conversar com os apóstolos lá, os pais da igreja, aqueles que eram colunas da igreja, e resolve enviar uma carta para os Gálatas, para tentar de alguma forma aliviá-los da sua dificuldade, do seu problema, para que eles de alguma forma fossem consolados e confortados por isso. O Senhor assentou no meu coração que nós devemos nos unir
para ajudar mais uns aos outros a suportar as cargas da vida. Todo mundo tem cargas a serem carregadas, todo mundo tem fardos, todo mundo tem dificuldades a serem superadas. E alguns optam, como eu disse, por fazer isso sozinho. E diz, não, Jesus vai me ajudar. Mas eu quero que você saiba que muito do que Jesus faz, ele faz através de outras pessoas. Não quer dizer que deixa de ser ele. Ele está apenas usando outras pessoas para ajudar você. E a igreja, que é a ideia de Deus, igreja é um negócio que vai permanecer para sempre, até que o Senhor venha buscar, vai permanecer. Porque a igreja é a ideia de Deus, e todas as ideias de Deus permanecem. E foi a ideia de Deus que nós vivêssemos juntos, que nós dividíssemos as cargas uns dos outros. É assim que esse texto diz. Pelo menos por 2 vezes aí nesse texto, aí no versículo 2 e no versículo 5, a gente vê sobre essa necessidade de carregar as cargas. E ainda que pareça que é uma contradição aqui, né? Porque no versículo 2 diz que a gente deve levar as cargas uns dos outros, e no versículo 5 diz que cada um deve levar o seu próprio fardo. Essa contradição, ela termina quando a gente conhece um pouquinho a palavra no original. A Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego, e as palavras aqui no grego são diferentes. A palavra carga aqui, que a gente deve compartilhar e usar uns dos outros, é a palavra baros, que significa um peso grande, algo desconforme, difícil de carregar. É como se tivesse que carregar uma geladeira. Você precisa de ajuda naturalmente para carregar essa geladeira. Alguém tem que, ao ver o outro carregando uma geladeira nas costas, se condoer e ir lá e ajudar, porque é difícil para uma pessoa sozinha. Alguém, quando vê um camarada sozinho empurrando um carro, não é, muitas vezes num terreno íngreme, tem que se condoer e dizer, bom, é pesado demais para um só, eu vou lá e vou ajudá-lo nessa dificuldade. A palavra fortunes, que aqui do versículo 5, já é o peso de um pacote, não é? De um fardo menor. E esse cada um tem que levar. Eu não devo ficar esperando ninguém me ajudar a carregar um peso que eu posso dar conta. Eu tenho que saber discernir entre um peso e outro. Há pesos que devem ser carregados sozinhos. Há coisas que você tem que fazer por você e ninguém mais vai conseguir fazer. Se você não se dispuser a fazer, não adianta. O pastor pode querer ajudar você, a igreja pode querer ajudar você, mas aquela carga é sua. Tem que haver uma predisposição sua de carregar. Você é capaz de dar conta daquilo e Deus espera que você dê conta. Então, analise a dificuldade, aquilo que está pesando sobre os seus ombros, aquilo que está impedindo a sua caminhada, para você discernir se é um peso que é factível, que é possível você carregar sozinho. Então, assuma isso. Não fique esperando os outros ajudar você, nenhuma responsabilidade que é sua. Por exemplo, irmãos, nós temos disciplinas cristãs que foram dadas para a igreja, para cada membro do corpo individualmente. Eu posso orar por você? Claro que eu posso. E faço isso. Mas você deve orar por você. Você não pode ficar sempre esperando que a igreja interceda. A gente está aqui, a igreja intercede uns pelos outros, mas você deve ter a sua disciplina de oração. É claro que a gente pode instruir você na palavra, e há pessoas que têm talentos para isso, para instruir os outros na palavra. Mas isso não deve eximir você da sua responsabilidade de ter um contato com a palavra. São disciplinas que ajudam o nosso crescimento. Irmãos, se eu não oro, a minha alma não respira. Irmãos, se eu não leio a palavra, a minha alma não se alimenta. É natural que eu vou me sentir curvado diante do menor peso, do menor pacote que eu tenha que carregar. Eu pego um saco de arroz de 5 quilos e tenho uma dificuldade enorme de carregar aquilo. Não é? Porque eu estou fraco, eu não tenho respirado adequadamente, eu não tenho me alimentado adequadamente. Então, eu não posso ficar pedindo para que outros carreguem algo que é para mim. Mas há dificuldades, irmãos, que nós precisamos ajudar uns aos outros. É vontade do Senhor que nós ajudemos uns aos outros. E esse texto mostra que o lidar com o pecado é algo que nós precisamos aprender a ajudar uns aos outros. É vontade do Senhor que nós entendamos que todos estamos na mesma condição, que todos estamos sujeitos às mesmas coisas, às mesmas falhas, e que nós, como igreja, precisamos entender que o outro não é melhor do que nós e tampouco é pior do que nós, e que nós, portanto, devemos ajudá-lo a enfrentar essas dificuldades. Todos têm cargas,
mas alguns estão enfrentando cargas pesadas demais. E essas cargas pesadas demais vêm porque, de alguma forma, a pessoa é um cristão sincero e tem, de alguma forma, sofrido porque não tem conseguido andar de acordo com a vontade do Senhor para ele. É isso que Paulo diz aqui no capítulo 6, versículo 1, quando diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta. Sabe, aqui não é uma questão de pessoas que deliberadamente resolvem que vão abandonar o Evangelho. Não é o caso de pessoas que deliberadamente resolvem se rebelar contra a palavra de Deus. Não é o caso de pessoas que estão dizendo que já não creem mais, que não querem mais saber de Jesus. Não, irmãos, o caso aqui é de alguém que foi surpreendido numa falta. É de alguém que, por situações da vida, ele deu um passo em falso. Ele pisou fora da linha. Ele não deveria ter feito, mas fez. Ele é ser humano, ele é um cristão, ele crê em Deus, mas ele é um ser humano. E como ser humano, ele está sujeito a falhas, como todo ser humano está. E por um descuido, por um momento da vida dele, ele acabou dando um passo em falso. E aí, irmãos, muitas vezes, essas pessoas não conseguem amparo na igreja. Não conseguem suporte na igreja. Não conseguem outros que vão lá e se colocam debaixo dessa carga e ajudam esse irmão, essa irmã, a superar esse momento, a superar esse problema. Nós somos muitas vezes espirituais demais, ou espirituais no mau sentido, não é, da palavra, e a gente acha que nós temos que de toda forma expor aquela pessoa, ser duro com ela, nós temos que ser rudes, porque como é que pode um cristão, como é que pode alguém cheio do Espírito Santo, como é que pode alguém que está na igreja todos os dias cometer um ato assim? Ao passo, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que todos nós somos passíveis, somos sujeitos a falhas. E não importa se está na igreja há uma semana, um mês, há 10 anos ou há 50 anos, não importa. Todos são passíveis de falha. E nós temos que aprender que existem cargas que nós temos que ajudar um ao outro a carregar. Aqui diz que os que são espirituais é que tem que fazer isso. Você quer demonstrar espiritualidade? Não aponte o dedo. Quer demonstrar espiritualidade? Não acuse. Às vezes a gente acha que uma igreja, para ser santa, tem que ser uma igreja que seja intolerável com o pecado. Eu digo, sim, é verdade isso. Essa igreja tem que ser intolerável com o pecado. Mas essa igreja não pode deixar de entender que ela é composta de pecadores. Que as pessoas são naturalmente falhas. Quando você aceita Jesus como Salvador, você não recebe uma auréola e você não se transforma em um anjo da noite para o dia. E nem em várias noites, nem em vários anos. Você vai continuar sendo um ser humano sujeito a falhas. E nós, muitas vezes, para vender uma imagem de que nós somos uma igreja que é intolerável, que nós somos uma igreja que andamos na linha, que nós somos uma igreja de porta estreita, a gente acaba abrindo mão de pessoas que são preciosas aos olhos de Deus. Elas cometeram uma falha. Elas não são a falha que cometeram, elas cometeram uma falha. Elas são cristãos, eles são homens e mulheres de Deus, gente batalhadora de Deus, que errou, que falhou, que pecou. E como é que nós vamos fazer? Vamos apedrejá-los? Vamos seguir o exemplo de Jesus, que apedrejou? Foi isso que Jesus fez? Ele apedrejou aqueles que falharam? Jesus tratava de forma rude aqueles que falhavam, que pecavam, aqueles que estavam numa condição de pecado. Como é que Jesus tratava essas pessoas? Paulo diz, vocês que são espirituais. E graças a Deus, pessoas que são espirituais a esse ponto. Gente que é madura. Gente que já passou por muita coisa nessa vida. Gente que já bateu com a cara no muro diversas vezes. E que sabe que todo mundo está sujeito a passar por isso. E que resolve, que decide, que vai ajudar esta pessoa. E aqui diz, meus irmãos, que deve-se fazer isso com espírito de brandura. É este o conselho, com mansidão. Ajude as pessoas que estão em dificuldade. Você quer ser membro dessa igreja efetivo? Ajude as pessoas que estão com dificuldade. Deus trouxe você para cá,
Ele trouxe você para cá para ajudar pessoas que estão em dificuldade. Nós nos ajudamos uns aos outros. Nós carregamos a carga uns dos outros. Nós colocamos o ombro debaixo da carga do outro irmão. Quando nós sabemos que ele está com dificuldade. Quando nós sabemos que ele está com problema. Nós somos espirituais. Nós vivemos no Espírito. Nós temos que andar no Espírito. Mas nós não estamos aqui para nos vangloriar sobre os erros dos outros. Nós não temos inveja dos irmãos, muito pelo contrário. Nós sabemos que nós estamos todos no mesmo barco. Sabe, às vezes, alguém está no fundo da canoa e acontece um furo na frente da canoa. Então os que estão no fundo dizem assim, não é problema meu, o furo não foi aqui, o furo não foi onde eu estou, o furo foi lá na frente. Os que estão lá na frente é que tem que colocar água para fora. Os que estão lá na frente é que tem que tapar o buraco. Mas às vezes se esquece que estão na mesma canoa. Se entrar muita água, a canoa vai afundar. E não vai afundar só os que estão na frente, afundarão todos que estiverem na canoa. Nós temos que aprender a carregar as cargas uns dos outros. E assim, diz o versículo 2 aí, cumprireis a lei de Cristo. Dizem alguns, eu não sou da lei. Não, irmãos, nós escapamos da lei de Moisés, é verdade. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, é verdade. Mas existe uma lei de Cristo que deve ser cumprida. É a lei do amor. E só é possível cumprir a lei do amor levando as cargas uns dos outros. Aqui diz no versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória. Sabe, às vezes a pessoa olha para o outro e diz, mas eu jamais faria algo desta forma. Eu jamais cometeria um ato assim. Eu jamais me exporia a uma situação como essa. É muito fácil apontar o dedo para os outros, irmãos. É muito fácil dizer ao outro naquilo que ele está errado. É muito fácil querer apontar o dedo e querer, muitas vezes, tirar o cisco que está no olho do irmão, tendo até uma trave no nosso próprio olho. Mas porque a falha do irmão, ele foi surpreendido numa falha. E você, como não foi surpreendido em falha alguma, às vezes se sente melhor. E às vezes se vangloria. E às vezes diz assim, não, mas eu não faço isso. Eu não faria isso. Meus irmãos, todos nós somos resultados da graça de Deus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa da graça de Deus. Sabe por que você está aí hoje? Por causa da graça de Deus na sua vida. Com que direito, irmãos, nós apontamos o dedo para os outros? Com que direito nós afastamos os outros do nosso convívio? Porque ele falhou? Porque ele pecou? Porque ele errou? Quem nunca? Quem nunca falhou? Quem aqui, como disse Jesus aos acusadores daquela mulher pega em adultério, quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Quem aqui se acha autossuficiente, que atire a primeira pedra? Ninguém está fazendo apologia ao pecado. Ninguém está defendendo o pecado. Nós estamos defendendo pessoas que foram surpreendidas, que por um momento de falha agiram de forma errada, mas que querem servir a Jesus, que amam a Jesus, que estão dispostos a levantar a cabeça e a continuar andando, e que tudo o que precisam é de alguém que tenha compaixão, é de alguém que tenha misericórdia, é de alguém que coloque o ombro debaixo daquela carga. Sabe o que Jesus disse em Mateus 5,7? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meu irmão, ser misericordioso é questão de inteligência. Sabe por quê? Não vai demorar até você precisar de misericórdia também. E como é que vai ser quando for a sua vez? Lembra do que nós lemos no texto aqui da oferta? Aquele que dá de beber também será descedentado. A alma generosa é a que prospera. Generosidade, irmãos, muitas vezes é ajudar o outro na dificuldade em que ele está passando. É lutar ao lado do outro. Como é que você pode ser igreja se você não se envolve? Como é que você pode ser igreja se você não sabe a dor do seu irmão? Como é que você pode ser igreja se você não participa da dor do seu irmão? Se você se você não se dispõe, no mínimo, a orar pela dificuldade do outro, pela dor do outro. Como é que você pode dizer-se igreja desta forma? Sabe o que Paulo diz aqui? Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana.
Não nos enganemos. Nós não somos nada. Nós não somos melhores do que ninguém. Hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor, na casa do Senhor, e nós estamos aqui como resultado do trabalho de outros. Nós estamos aqui porque outros foram misericordiosos conosco. Eu sou resultado de misericórdia. Eu só estou aqui hoje porque Deus é misericordioso. Se alguém duvida da misericórdia de Deus, converse comigo, eu vou te contar a minha história. E você verá como eu sou resultado da misericórdia de Deus. Como negaria eu agora a misericórdia para alguém? Como negaria eu alguém ajuda para alguém que está necessitado, que está precisando de ajuda? Como viraremos nós as costas, irmãos, a pessoas que querem servir a Deus, mas que se viram envolvidas em dificuldades, em um relacionamento que não é próprio, em uma atitude, uma postura inadequada? Com que direito atacaremos nós essas pessoas? Com que direito faremos isso? Que o Senhor enche o nosso coração de misericórdia, que o Senhor enche o nosso coração de amor, porque só assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Aqui diz assim no versículo 4: prove cada um o seu labor, e então será motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Pare de querer crescer a partir da diminuição do outro. Você não precisa diminuir ninguém para ser quem você é. Você não precisa diminuir ninguém para ser uma bênção. Você não precisa exaltar a falha do outro para você se sentir melhor com as suas próprias falhas. Às vezes, as pessoas torcem para que haja uma ovelha negra, para que ela se sinta mais branca. Às vezes, as pessoas querem que tenha ovelhas negras, porque assim o foco vai para a ovelha negra e ela se sente mais branca. Não, irmãos. Na verdade, eu sou aquela ovelha negra. Na verdade, você é essa ovelha negra. Na verdade, nenhum de nós é digno de estar num lugar como esse, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Cabe a nós termos misericórdia dos outros. Nós vamos aplaudir a falha de ninguém, mas vamos tratar com brandura, vamos tratar com misericórdia, vamos abraçar, vamos chorar juntos, irmãos. Porque se nós nos alegramos juntos, se nós levantamos a mão e cantamos juntos, se nós sorrimos juntos, nós temos que aprender a chorar juntos também. Valorizar aqueles que estão em dificuldade. Em nome do Senhor Jesus, seja misericordioso. Seja misericordioso. Você vai precisar de misericórdia um dia. Não ataque, não exponha, não levante a falha do outro para você se sentir melhor. Não se vanglorie. Em nome de Jesus, nós que vivemos em espírito, devemos andar em espírito também. Sem facção, sem inveja, sem diminuir ninguém. Pelo contrário, levantando, estendendo a mão, sendo pacificadores. Sabe o que é um pacificador? Não é alguém que gosta de paz. Um pacificador é alguém que promove a paz. E em Mateus diz, bem-aventurados, 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacifica, está em guerra, está em discussão, os irmãos estão em briga. Pacifica, seja aquele que pacifica. Não seja o isqueirinho, como a gente diz, né? Não seja aquele que põe mais lenha na fogueira. Não seja daqueles que apaga fogo com gasolina. Coloque paz lá. Ajude os irmãos a caminharem juntos. Nós pertencemos um ao outro. Nós não só somos, nós não só temos, nós não só fazemos, nós pertencemos um ao outro. O seu sucesso, o seu progresso é o meu sucesso e o meu progresso. O meu sucesso e o meu progresso é o seu sucesso e o seu progresso. Por que não nos ajudar? Por que não nos colocar debaixo da carga do outro irmão? É o único jeito de se cumprir a lei de Cristo, a lei do amor. Repetindo o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cuidado, para você não ser tentado naquilo que você mesmo está apontando o dedo para os outros. Porque se você não for misericordioso, você está levantando uma teia de tentação para você mesmo. Quando você ataca, quando você taca a pedra, você está armando uma teia de aranha para você mesmo cair nela amanhã. Cuidado para você não ser tentado naquilo que você aponta o dedo para os outros. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. De forma clara, de forma rápida, nós vamos para a nossa casa,
nós vamos descansar hoje, vamos ter uma semana maravilhosa, mas vamos guardar essa palavra no nosso coração. Eu vou ajudar aquele que está necessitado. Eu vou pagar o preço ao lado dele. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para levantá-lo e não para expulsá-lo ou para afastá-lo da comunhão com Deus. Eu tenho aprendido isso com o meu Jesus. E os seguidores de Jesus são mansos, são humildes, exortam com espírito de brandura, levanta o caído, coloca os ombros debaixo da carga, não se vangloria de forma nenhuma, não são invejosos daquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Pelo contrário, aprende a se alegrar com quem está alegre, aprenda a chorar com quem está chorando. É isso que o Senhor quer para a sua igreja. Se nós aprendermos a fazer isso, acredite, em pouco tempo, você vai ver, não vai ter espaço aqui para o número de pessoas que Deus vai trazer para este lugar. Porque o mundo está cansado de carregar as suas cargas. E só tem encontrado gente que aponta o dedo e coloca mais um pezinho em cima para ver se afunda. Se nós, eu e você, aprendermos a colocar os ombros embaixo das cargas das pessoas, em pouco tempo faltará espaço neste lugar para todas as pessoas que Deus trará para cá, em nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra de Deus para o meu coração e a palavra de Deus para o seu coração. Não julgue, se vive no Espírito, ande também no Espírito. Por favor, não se vanglorie, você não é nada. Se alguém se vangloria, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Sabe o que eu sou, meus irmãos? Nada. Sabe quem você é? Nada. Nós somos o resultado da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Amém?